Não venha para Portugal. É isso mesmo. Não venha para Portugal. Esse é o conselho que eu dou para todos os meus inscritos e todas as pessoas que entram em contato comigo que ainda estão no Brasil. Você quer saber o porquê desse conselho? Nesse vídeo eu vou te contar o que está acontecendo aqui em Portugal. Relatos de pessoas que estão aqui, que chegaram da forma correta, que chegaram com visto, não estão conseguindo trabalho, não estão conseguindo tirar os seus documentos. Então assim, eu não tô vendo ninguém falar sobre isso. Eu tô vendo os imigrantes serem tratados aqui pior que animal, pior que lixo. Ninguém faz nada. Por conta dessas alterações da AIMA, eu tô vendo imigrantes que chegaram com visto, eles não estão conseguindo, tem agendamento na AIMA, mas eles não estão conseguindo seu documento, tá dando indeferido. Por quê? Por conta de contrato que o senhorio não registrou nas finanças ou minuta de alojamento que o senhorio não quer assinar, mesmo aquele imigrante estando lá e pagando a renda, pagando o aluguel certinho, tá? Isso é uma vergonha. Sabe por que eles fazem isso? Porque eles querem sonegar imposto, tá? Porque eles não querem pagar o imposto. Os próprios portugueses sonegam o imposto para o governo. Portugal não merece você. É isso mesmo, Portugal não merece. Portugal não merece nenhum imigrante que venha com boas intenções. Sabe por quê? Porque aqui os imigrantes, eles não estão conseguindo o básico, que é trabalhar. O imigrante, ele sai do país dele, ele já chega aqui devendo, é o que eu falo para todo mundo. O imigrante já chega devendo. Ele tem que arrumar trabalho, ele tem que pagar os documentos, porque se ele for depender dos órgãos públicos, ele não vai conseguir isso, tá? Porque aqui as pessoas não estão conseguindo tirar o NIS, que é o básico. Número de identificação da Segurança Social. Pesquisa aí na internet a situação que está para tirar esse documento aqui em Portugal. E eu não estou falando de imigrantes que chegaram de forma ilegal. Eu estou falando de imigrantes que tiraram o seu visto no país de origem e vieram da forma que o governo solicitou, da forma que o governo ordenou. Estou falando desses imigrantes, antes que venham pessoas aqui comentar: ah, mas veio ilegal, ah, mas entrou não sei o que lá, ah, mas volta pro seu país. Com você, primeiro comentário desse vai ser bloqueado. Acabou, tá? Eu já tô de saco cheio disso, eu tô de saco cheio. Sabe por quê? Porque eu tô falando de imigrantes que vêm com boas intenções, de imigrantes que vêm pra cá buscar uma vida melhor sim, mas que estão contribuindo com o país, estão contribuindo com o turismo do país, com a economia do país. Esses imigrantes estão sendo tratados de forma totalmente desrespeitosa. Esses imigrantes, eles estão chegando, eles não estão conseguindo trabalho, tá? O senhorio, ele está cobrando a renda, ele está cobrando o aluguel, para ficar mais fácil de vocês entenderem, só que ele não quer dar um contrato de arrendamento. E esse imigrante, ele precisa desse contrato de arrendamento registrado nas finanças para levar na entrevista da AIMA. Porque a AIMA também alterou as leis. Agora não adianta o atestado de morar, o atestado da junta de freguesia, isso não serve de nada. Eu não sei nem para que existe esse documento. Se não serve para nada e eles não aceitam em lugar nenhum, tá? Eles não aceitam esse documento na AIMA, tem que ser ou aquela minuta de alojamento ou o contrato nas finanças. E mesmo com o contrato nas finanças, tem lugar que estão pedindo a minuta, que foi o caso da Bruna, que eu já passei para vocês no vídeo anterior. Só que, na maioria das vezes, o senhorio, ele não quer assinar esse documento. Por quê? Não sei. Vou te contar o caso que está acontecendo do prédio, do apartamento em frente ao meu. É uma família de angolanos que moram aqui. Eu estava conversando com ela essa semana. A filha dela mora com ela. Ela é maior de idade. Ou seja, só que o nome dela não está no contrato de arrendamento. Está o nome dos pais, ok? Beleza, só que ela mora aqui. Tá? Ela foi na AIMA, a AIMA falou o quê? Deu indeferido. Olha, você é maior de idade, você precisa desse documento no seu nome. A minuta ou o contrato, beleza. Foram e falaram com o senhorio não quer assinar a minuta. Gente, eles não têm gasto nenhum para assinar essa minuta. Não está fora da lei isso. Então assim, ele não quer assinar a minuta. O nome da menina não está no contrato, só que a mãe dela paga o aluguel certinho, a menina mora com os pais. Agora a mãe vai ter que alugar um lugar para a menina, um lugar que ela arrume alguém que dê contrato, porque aqui em Portugal o que mais tem é isso. Eles adoram falar que os brasileiros gostam de passar a perna nos outros, eles adoram falar que os brasileiros são isso, os brasileiros são aquilo. Mas aqui a coisa mais difícil que tem é você encontrar um senhorio que de fato te dê um contrato de arrendamento e esse contrato esteja registrado nas finanças. Sabe por que eles fazem isso? Eles fazem isso para não pagar o imposto. O próprio português engana o próprio governo. Está entendendo que o buraco é muito mais embaixo? Esse é um dos problemas, pessoal. O documento para você levar na AIMA. Outro problema, o NIS, número de identificação da Segurança Social. Se você chegar aqui em Portugal da forma correta, com o seu visto tudo certinho, for na Segurança Social tentar tirar o seu NIS, você não vai conseguir. Primeiro, eles vão te pedir um contrato de trabalho, certo? Se você não tiver uma atividade aberta e nenhum recibo, você tem que ter um contrato.
Só que na hora que você vai procurar o trabalho, tem muito empregador safado e sem vergonha que eles estão aproveitando essa situação para explorar o funcionário. Muitas vezes não querem dar o contrato. E o que acontece? Se é um contrato, aquele imigrante ele não tem uma prova que ele trabalhou, certo? E aí chega na hora de pagar, ele não quer pagar também porque ele não tem NIS. Pessoal, isso aconteceu com um inscrito do canal. Eu já trouxe em outros vídeos também. Esse é um outro problema, gente. Já pensou trabalhar mês inteiro e chegar na hora de receber o seu dinheirinho lá suado, que você precisa para pagar o aluguel, para comer, para pagar seus documentos, você não tem? Ele, não vou te pagar. Você tem noção? Fizeram isso com um imigrante. Segundo problema é esse. Agora eu vou contar a história de outro imigrante. Ele chegou com tudo, ele gastou em média uns 10 mil reais para fazer tudo lá no Brasil, se organizar e vir para cá. Ele chegou com tudo, gente. Ele chegou até com a promessa de contrato. Ele não consegue tirar o NIS. Ele já tentou 8 vezes. Ele não consegue tirar o NIS. E sem o NIS... e ele tá com outro problema. O documento para comprovar a morada. Ou seja, ele não consegue NIS, ele não consegue contrato de trabalho e ele não consegue esse documento da morada. O que ele vai fazer? Ele vai ter que pagar um advogado, vai ter que ter um gasto maior aí. Ele vai ter um gasto maior, então você imagina, você sem trabalhar, tendo que gastar. Pessoal, o que tá acontecendo aqui em Portugal, eu até comentei com esse rapaz, eu falei, cara, a gente precisa gravar porque eu falo as coisas, as pessoas acham que, sei lá, que eu invento. Ou... Pessoal, é triste o que tá acontecendo aqui, é revoltante. Sabe por que é revoltante? Porque, gente, quando eu vim era mais fácil. Mesmo assim era difícil. Agora tá super difícil. Eles colocaram várias regras, fizeram várias alterações, mas o que de fato não vem funcionando, eles não estão nem aí. Ninguém fala do NIS. Ninguém resolve o problema do NIS. Quando eles vão perceber que isso está trazendo problema para o imigrante, está atrasando a vida do imigrante? Eles sabem disso, mas eles não estão nem aí. Pessoal, o básico que o país deveria oferecer, o básico. Se ele abre as portas para a imigração, ele tem que conseguir o básico para aquele imigrante. Que é o quê? É o imigrante conseguir tirar os documentos dele. É o imigrante conseguir trabalhar. Parece que o governo e os empregadores e os senhorios, eles entraram, eles se uniram. Entendeu? Para ferrar com a vida do imigrante. Por quê? Porque o governo, a AIMA, alterou todas as leis. Só que essas alterações não acompanham o resto. Sabe, não tem uma fiscalização. Gente, tem senhorio que tá cobrando o aluguel que não dá contrato de arrendamento. Ou às vezes dá o contrato de arrendamento e não quer assinar a minuta. Então, e aí, pessoal? O governo não vai fazer nada? E esse imigrante vai ser prejudicado? Vocês entendem que não tem ninguém para correr pelo imigrante? Vocês entendem que tem várias leis que impõem, mas não tem uma lei que defende o imigrante? Sabe, eu não vejo o governo falando e mostrando o problema do NIS. Eu não vejo nada disso na internet, a não ser reclamações e reclamações e reclamações. Agora vocês acham certo aquela pessoa pagar o arrendamento certinho, do jeito que o senhorio quer, e o senhorio não disponibilizar o contrato? E sabe o que eu acho mais engraçado? Chega até a ser engraçado. É assim, esse senhorio, esse português, ele está prejudicando o próprio país. E o governo não vai fazer nada? Essas denúncias, esses senhorios que não estão querendo entregar esse documento, ninguém vai fazer nada? Essas pessoas que estão tentando solicitar o NIS não estão conseguindo, ninguém vai fazer nada. A pessoa, quando ela vai na AIMA, ela já tem que ter feito a alteração de morada fiscal. Por quê? Vou relembrar vocês. Se você não tem um contrato de trabalho, você precisa começar a trabalhar, você pode abrir a sua atividade para solicitar o NIS. Mas se você abrir sua atividade com a morada no Brasil, você vai descontar 23%. E mais, quando você for fazer o seu imposto de renda, o IRS, você vai pagar um valor extremamente alto. E também tem o IVA, que é outro imposto. Então, se você abrir sua atividade, resumindo, se você abrir sua atividade com a morada no Brasil, você tá lascado. Só que você precisa abrir sua atividade para abrir uma conta no banco, para trabalhar e para poder comprovar os seus meios de subsistência na entrevista da AIMA. Só que para você abrir sua atividade, você tem que alterar sua morada fiscal. Mas para alterar sua morada fiscal, agora eles só fazem alteração se a pessoa tiver residência. Então vocês entendem que a conta não fecha? Cara, eu tô, de verdade. Aí nego vem, as pessoas vêm aqui e me perguntam, então volta pro seu país. Eu não vou voltar, meu amigo. Sabe por quê? Eu só vou falar um motivo pelo qual eu não volto. Porque eu já tô aqui há mais de 5 anos e falta pouco pra eu pegar o meu documento, mas você pode ter certeza absoluta que a partir do momento que eu pegar o meu documento, eu não fico aqui mais. Eu não fico.
E eu aconselho as pessoas que estão no Brasil e querem sair do Brasil, não venha para Portugal. Portugal não está dando valor nos imigrantes, sendo que os imigrantes são responsáveis por arrecadar mais de 3 milhões de euros para a Segurança Social. Ou seja, nós estamos pagando aqui, ó, a reforma de muito idoso. Entendeu? Eu já tô de saco cheio a gente ser tratado como lixo aqui, sendo que somos nós que estamos sustentando esse país. E vai vir muita gente no meu comentário criticar, mas sabe, esse povo não lê, esse povo não assiste um jornal, esse povo não vê uma notícia. Esse povo é todo povo de extrema direita, que tá junto com esse doido, com esse maluco que fica distribuindo fica colocando esses outdoor. Subsídio. Desde quando nós vivemos de subsídio, meu amigo? E desde quando o subsídio de 600 euros dá pra alguma coisa? 600 euros, meu irmão, você não paga nem o seu arrendamento aqui, bichão. 600 euros, você não faz nada aqui não, você passa fome, você mora na rua. Um quarto em Portugal você não vai achar por menos de 500 euros em Lisboa. Tá? Então você acha, senhor André Ventura, que os imigrantes vivem de subsídio? A gente tá pagando a reforma desse monte de idoso que tem aqui em Portugal, que Portugal é o lugar que tem mais idoso na Europa. Vocês saem, você só vê senhores. Por quê? Não tem jovem? Porque os jovens não ficam aqui, os portugueses não ficam aqui, porque eles estão vendo a situação do país. E mesmo assim eles continuam metendo pau nos imigrantes, eu não entendo, cara. Vocês querem ver o país fuder? Vocês querem, desculpa o perdão da palavra, vocês querem ver o país quebrar? Porque já tá. As coisas extremamente altas, os valores caros, os preços lá em cima, mercado, combustível, roupa, tudo. E o salário? 800 e qualquer coisa, né? 825, 875. Me responde você, meu amigo, você acha que vale a pena você gastar aí no Brasil mais de 10 mil reais, chegar aqui em Portugal, não conseguir trabalhar, não conseguir nenhum lugar para você morar, às vezes 90% dos lugares que você encontrar, o senhorio não vai querer te dar contrato. Não vai. Você pode ter certeza. E eu tô vendo isso. Porque eu recebo todos os dias reclamação. Jéssica, me ajuda, o que eu faço? O senhorio não quer me dar o contrato, não quer registrar nas finanças, ou o senhorio, a minuta, ele não quer assinar, mas eu pago a renda. O que eu faço? Para quem que eu recorro? Não tem. Não tem quem recorrer. Então, meu amigo, de verdade, não venha para Portugal. Portugal não merece você. Portugal não merece seu esforço. Vai pra Espanha, cara. De verdade, vai pra Espanha. Espanha, com um ano lá, você já tá com a sua residência. Aqui em Portugal, as pessoas estão chegando com o visto de procura de trabalho ou agora o de altamente qualificado e não estão conseguindo tirar os documentos. Você tem noção que o país ele abre as portas para a imigração, mas chega aqui ele trava o imigrante? Eu já falei isso em um vídeo anterior e eu vou falar de novo. Os portugueses, eles querem subcidadãos, entendeu? Eles querem aquele cidadão que vai fazer o trabalho que eles não querem fazer, tá? Porque só vem imigrante aqui fazendo alguns tipos de trabalho, tá bom? Eles querem que aquele imigrante cumpra com todos os seus deveres. Mas os direitos, eles colocam empecilho, eles colocam obstáculo. O TENT, pessoal, o TENT é um número de saúde, tá? Como se fosse o nosso número do SUS. Esse número as pessoas conseguem no centro de saúde, até porque se você for passar por uma consulta ou passar mal e precisar de um atendimento, você precisa desse número de utente. Eles não estão querendo dar o número de utente. Eu tive um inscrito no canal que ele veio pedir minha ajuda porque ele não estava conseguindo tirar o número de utente para a mulher dele que tá grávida. A mulher tá grávida. E eu não sei se vocês já estão acompanhando aqui em Portugal, já saíram várias notícias de grávidas que morreram ou bebês que morreram. A enfermeira, esse tempo atrás, derrubou um bebê no chão. Então, assim, vocês conseguem entender? Várias grávidas morreram por culpa do sistema de saúde aqui em Portugal. Negligência. Isso já foi mais que comprovado. Grávidas que foram pro hospital com dor, o médico ou a enfermeira mandou para casa, chegou em casa, a mulher entrou em trabalho de parto e morreu. Teve uma que o médico mandou para casa, ela não foi, ela ficou lá no hospital. Ela entrou em trabalho de parto no meio da noite e deu à luz. E esse imigrante, a menina tem tudo. Teve que entrar com ação judicial para conseguir marcação na arma. A menina tava passando mal, foi no centro de saúde. Eu consegui com ele, falei, olha, entre em contato com o advogado, ele vai te orientar para você conseguir o utente para ela. Conseguiu o utente, só que o utente tava com um endereço diferente de onde ele mora.
A funcionária do centro de saúde não quis atender uma grávida. Ela não quis atender uma mulher que estava grávida, passando mal, porque o endereço dela não coincidia com o endereço que a mulher morava. Ou seja, se ela morasse nesse outro lugar e tivesse mudado, a funcionária do centro de saúde não queria atender. Você tá entendendo que não faz sentido, pessoal? Você tá entendendo que eles estão complicando a nossa vida? Você tá entendendo que eles querem... O que eles deveriam fazer? Poxa, vamos regularizar essas pessoas que estão aqui. Essas pessoas já estão trabalhando. Muita gente, está trabalhando aqui sem contrato, tá trabalhando de forma ilegal. E empregadores estão usando isso pra quê? Pra exploração. Eu tô falando pra vocês, pessoal. Vários imigrantes entraram em contato comigo. Teve um que trabalhou em 2 lugares na hora de receber o pagamento. O patrão não quis pagar porque não tinha o NIS. Mas ele sabia que o funcionário não tinha o NIS quando ele contratou. Você tá entendendo que eles estão usando isso de má fé? Tem gente que vem pra cá com família. Chega aqui com família. O pai não consegue os documentos pra trabalhar. O pai não consegue emprego. O pai não consegue... Você imagina o que a causa na vida dessa família? Cara, o Brasil tá tão complicado pra viver... Né? As pessoas fazem um esforço ali, juntam o seu dinheiro para tentar dar uma vida melhor para os filhos, na maioria das vezes. Aí chega aqui, a pessoa não sai do lugar, a pessoa fica travada. Eu vou explicar para vocês novamente qual que deve ser o processo quando você chega em Portugal. O NIF você consegue tirar do Brasil, certo? Você consegue tirar lá tranquilo. Pronto. É o único documento, gente. O NIF você já não vai conseguir tirar se você não for atrás de um advogado, uma assessoria. Porque se você for na Segurança Social, eles vão pedir um contrato. Às vezes você tem lá a sua atividade aberta e tem o seu recibo. A funcionária não te atribui o NIS, por quê? Porque ela não quer. Ela não quer. Aí, para você trabalhar, você precisa do NIS. Você precisa de um contrato. Ou seja, você já não vai conseguir. Só que a Segurança Social já avisou os empregadores que eles podem sim disponibilizar o contrato, mas parece que eles não se entendem. Eu não sei o que está acontecendo. O empregador não dá o contrato. Pronto, aí já travou a vida do imigrante. Aí às vezes o imigrante, às vezes não. O imigrante tem agendamento na AIMA. Ele precisa do quê? Do NIF, do NIS, ele precisa comprovar meio de subsistência. Como que ele vai comprovar? Na maioria das vezes ele até está trabalhando, mas ele não tem como comprovar porque o empregador não quer dar o contrato. Aí esse imigrante, ele tem a opção de abrir uma atividade para passar recibo. Mas o que acontece também, se ele abrir atividade com a morada no Brasil, ele vai pagar um imposto muito alto, uma multa tipo 3 mil euros. Mas para ele alterar essa morada, o governo agora mudou a lei, e para alterar a morada, você precisa da residência, só que você... Oh, meu Deus do céu. Você só pega a sua residência depois que você for na AIMA, mas quando você for na AIMA, você precisa ter a morada alterada. Vocês entendem, pessoal? Pronto, esse é um dos problemas. Saúde, além de estar uma porcaria a saúde aqui, estão matando tudo as grávidas, você não consegue nem o utente, que é um número para você poder ser atendido num centro de saúde ou num hospital. Eles não estão te dando mais um número de utentes se você não tiver residência. Tudo precisa de residência aqui. Mas para você chegar na residência, você precisa de tudo antes. Vocês entendem? Então, assim... Cara, não venha para Portugal. Não venha. Não venha para Portugal. Portugal não merece você, Portugal não merece seu esforço. Portugal tem que se ferrar, o país tem que quebrar, entendeu? Para ver se eles entendem. Que eles precisam de imigrante para viver, só que eles precisam dar valor nesses imigrantes. Eles precisam respeitar esses imigrantes, tá? E não colocar outdoor aí falando que os imigrantes não podem viver de subsídio. Que subsídio é esse, senhor André Ventura? Fala pra mim, que subsídio é esse? Onde tá esse subsídio? Sendo que somos nós que pagamos a reforma dos idosos aqui de Portugal, o país mais envelhecido da Europa. Eu já estou de saco cheio. E repito, não vou embora porque não vou, de tudo que eu já passei. Eu vou pegar meu documento primeiro, mas depois, infelizmente, eu vou fazer igual a maioria das pessoas fazem. Ó, sumir desse país. Sabe por quê? Porque a gente tá sofrendo preconceito. Nós estamos sendo escorraçados aqui. Minha namorada sofreu xenofobia semana passada num lugar que a gente mora há mais de 5 anos. No mesmo lugar. E ela é branca de olho azul, olho verde. Então, tipo assim... Cara, o que tá acontecendo? Eles estão espalhando o ódio aqui e tá ficando perigoso pra nós. Vocês viram aí, ó, essa semana passada, deceparam o dedo de uma criança na escola, gente. Que é isso? Uma criança... Só que eu vou falar pra vocês,
as crianças que fizeram isso, ninguém nasce ruim não. Você pode ter certeza que os pais são piores. O que essas crianças devem ouvir em casa dos pais, vocês podem ter certeza que os pais são xenofóbicos, os pais com certeza são racistas, os pais devem falar tanta merda em casa para essas crianças, que ela aprende em casa e leva pra escola, gente. Vocês acham que uma criança acorda de manhã, vou cortar o dedo do menino, do meu amiguinho, do brasileiro? Acham que isso sai da cabeça de uma criança, gente? Isso não sai da cabeça de uma criança, isso é consequência da educação, isso vem do que ela aprende em casa, do que ela ouve em casa. Os imigrantes, eles não têm pais mais nem para poder mandar o filho para a escola. Não sabe o que vai acontecer. E na escola, isso foi visto como uma brincadeira. Agora, você imagina se fosse um imigrante brasileiro ou cabo-verdiano ou africano que tivesse feito isso com uma criança portuguesa. Essa criança teria sido expulsa já. Meu Deus. Mas graças a essa mãe, graças a Deus que nós brasileiros abraçamos a causa dessa mulher. Você pode ver aí, ó, tá no Brasil todo. E nós vamos espalhar isso para mostrar o que tá acontecendo aqui em Portugal e ninguém tá fazendo nada. E o nosso governo também do Brasil é outra vergonha também, tá? Porque vocês estão dificultando a nossa vida aqui. Dificulta a vida deles também no Brasil, porque o que mais tem no Brasil são portugueses. Ilegais também. Começa a dificultar a vida desse povo porque é só do nosso lado, caramba. Nós temos que ser o povo receptivo. E a gente só toma no nariz? Não, chega. Esse vídeo é pra jogar no ventilador mesmo e mostrar, explanar o que tá acontecendo aqui em Portugal. Essa é a realidade de Portugal. Pessoas estão vindo da forma correta e não estão conseguindo trabalho, não estão conseguindo emprego. E não é porque não tem no país, tem e o país necessita. Mas por conta das alterações do governo, esse imigrante não consegue nem o básico, que é documentação, moradia e trabalho. Então, pessoal, não venha para Portugal, não venha. Vai para a Espanha, faça o seu planejamento, mas vai para um outro lugar que, de fato, valorize o seu esforço. Saiba, que queira mesmo ter imigrantes no país e respeite esses imigrantes, porque nós devemos ser respeitados sim, tá? Porque se a gente parar, se a gente fizer uma greve geral, como estão querendo fazer, eu queria tanto que fizesse. Eu queria tanto, você não vai conseguir nem tomar um cafezinho na esquina, meu amigo. Então, se você ainda vier para Portugal, depois de assistir esse vídeo, e Deus me livre, passar por alguma dificuldade, eu te avisei, meu amigo. E eu não tô jogando praga pra você, não. Espera um pouquinho. Você quer vir para Portugal? Espera. Não faça isso agora. Sabe por quê? Porque eles estão querendo o seu dinheiro, tá? Eles querem o seu dinheiro. Eles querem que você tire o visto, tudo certinho, pague o seu visto. Mas na hora que chegar aqui, meu amigo, você tá ferrado. Na hora que chegar aqui, você não vai conseguir sair do lugar, tá? Eu tô te avisando. Isso são relatos de pessoas que já estão aqui. Se liga, cara. Não vale a pena. Portugal não merece o seu esforço. Se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha. Principalmente compartilha esse vídeo. As pessoas precisam saber o que está acontecendo em Portugal.